Então, quando a gente falava, né, na aula passada, que existe uma hierarquia entre as normas, dependendo de onde está a norma nessa lista, mais difícil é para se criar essa nova norma, essa nova lei, vamos dizer. Então, a Constituição Federal está no topo da pirâmide. Para criar uma nova Constituição Federal, o processo burocrático legislativo para criar uma nova Constituição, ele é bem complexo, né? Depende de um novo poder constituinte. O que é isso, né? Eles elegem diversos juristas para debater, porque vejam, ali, quando se cria a Constituição, a gente está falando em estipular para a União, né, para o Brasil inteiro, quais são os valores básicos do nosso país, né? Quais são as preocupações básicas do país. Então, para estabelecer isso, né, que vai nortear, que vai ser a fonte de informação principal para a criação de todas as normas do nosso país, não pode ser, né, uma norma que se cria assim facilmente. Né? Tem que ter um certo rigor, é difícil de criar. Tá? Para a emenda à Constituição, por exemplo, né, para adicionar ou alterar artigos que não sejam cláusulas pétreas, né, que não tem como mudar, também é um pouco complicado. Né? Então, vai sendo em ordem decrescente, do mais complicado ao menos complicado. Então, vai lá, Constituição Federal, difícil de fazer uma nova. Emenda à Constituição, precisa, né? Tudo isso é um processo legislativo, tá? A dificuldade funciona como? Geralmente, né, para você conseguir aprovar esses projetos de alteração, você vai precisar de muito mais votos, né, dos congressistas lá, né, então dos nossos deputados, por exemplo, deputados federais, para conseguir aprovar a norma. Né? Então, digamos lá, vai ser no mínimo 75% mais um, né, dos congressistas. Então, tem que estar todo mundo alinhado, todo mundo de acordo ali, esses 75%, para votar e fazer essa mudança na lei. Tá? Aí, né, esse não é o número correto, porque cada tipo de lei vai ter uma necessidade diferente do número de congressistas, no número de legisladores. Tá? Então, por exemplo, a emenda à Constituição, mais complicado. Aí vem lá depois, a lei complementar, aquela lei que complementa o texto da Constituição Federal, também vai ser um pouquinho mais complicado, um pouco menos do que uma emenda, tá? Mas ainda assim, mais complicadinho de fazer. Depois disso, a lei ordinária vem em seguida, aí vai precisar cada vez um pouquinho menos, tá? Até chegar lá nas portarias, por exemplo, né, que não tem rigor nenhum, né? Basta, por exemplo, o juiz da vara precisa emitir uma nota lá para dizer que para ir buscar processo na vara dele precisa de reconhecimento de assinatura em cartório. Não tem lei para isso, não tem nada, ele mesmo, o próprio juiz fala, não, aqui no meu cartório, né, na minha vara judicial, é assim que vai funcionar. E ele faz uma portaria, não precisa eleger nada, ele mesmo vai lá, escreve e faz. Por isso que a portaria está lá embaixo na hierarquia das normas. Né? Porque senão ficaria muito fácil, por exemplo, para um juiz emitir, por exemplo, uma portaria que seja abusiva, né? Que está em contradição com outras leis. Né? Ficaria muito fácil se ele não tivesse nenhum rigor. Tá? Então, por isso a portaria está lá embaixo nessa ordem das coisas. Tá? Então, lembrar disso, né? Existem cláusulas que não se mudam na Constituição, são as chamadas cláusulas pétreas. Aí, para você criar alterações na legislação, da mais forte para mais fraca, vai ter uma complicação maior para menor na hora de criar essas normas. Tá? Muito bem. Então, já falei, a Constituição depende das leis complementares para a gente poder regulamentar o que ela diz. E é a nossa lei maior. Muito bem. Obviamente, de interesse público, ramo do direito público. Beleza. Depois, né, temos o direito processual, também é ramo de interesse público. Tá? Aqui é regulamentada a organização do Poder Judiciário e do processo judicial. Né? Lembra que eu falei lá, direito público, o Estado se organizando. Então, direito processual organiza como é que funciona o Poder Judiciário e o próprio processo judicial. Tá?
Uma coisa interessante de ver aqui, pessoal, tá? É que vai existir regras diferentes de processo para cada área do processo, né? Para cada área do direito. Então, se você está discutindo um direito civil, você tem um Código de Processo Civil que vai regulamentar o processo civil. Daí nós temos, por exemplo, o direito penal. Dentro do direito penal, nós temos lá o Código de Processo Penal, que vai reger como funciona um processo penal. Tá? Dentro do direito administrativo, né, nós temos regras de processo administrativo. O que geralmente acontece é que, às vezes, o Código de Processo Penal não fala nada. O Código de Processo, não existe um Código de Processo Administrativo, mas as regras de direito administrativo, né, no processo administrativo, também não falam nada. Às vezes elas faltam coisas. Né? Quando falta alguma coisa nessa legislação processual, aí você apela para o processo civil. Então, no direito penal, lá no processo penal, não diz alguma coisa lá. Não sei como é que faz para enviar a intimação para o réu. Não diz se é por carta, se é por oficial de justiça, se é... não sei. Se não tem previsão legal, lá no Código de Processo Penal, a gente olha para o processo civil. Tá? Beleza. Então, a gente vai ter regras de processo para todas as áreas do direito. Muito bem. Isso se dá, né, porque existe uma diferença entre direito material e direito processual. Qual é a diferença? Tá? Então, o direito material, pessoal, é aquele direito que você possui, é aquele direito que é seu. Então, quando você, né, sofre um acidente de trânsito e quem bateu no seu carro tem a culpa, você tem direito a uma indenização. Esse é o teu direito material. Você sabe, bateram no meu carro, tenho direito à indenização pelos danos causados lá, né, pelo dano que causou no meu carro, então o dano material mesmo, propriamente, né, o valor do conserto do veículo, mais, né, os lucros cessantes, ou seja, aquele dinheiro que você deixou de ganhar por causa do acidente, também é devido. Esse é o direito material. Agora, para você conseguir esse dinheiro de volta, para você conseguir essa indenização, se a pessoa não pagar, né, por livre e espontânea vontade, se ela não concordar e ir lá pagar de uma vez, aí você vai depender do poder judiciário. E você só vai conseguir cobrar essa pessoa por meio de um processo. Então você tem o direito material, mas para você conseguir alcançar ele, você precisa do direito processual. Tá? Então daí o direito processual, eu gosto de falar, né, na aula assim, que você tem que pensar nele como as regras do jogo, são as regras do jogo processual. Quantas testemunhas eu posso ouvir num processo? Quanto tempo eu tenho? Qual é meu prazo para apresentar defesa, para apresentar recurso? Esse tipo de coisa, que são as regrinhas do jogo processual, é que vocês têm que marcar. Né? Então eu sempre falo, o direito processual, regras do jogo. Né? Toda ação, pessoal, toda ação judicial, depois que ela se torna um processo, acaba virando um jogo de xadrez quase. Né? Você vai ter teu argumento e tuas provas, a outra parte vai ter o argumento e as provas. Muitas vezes acontece, né? A pessoa ela tem o direito, ela está correta, ela está certíssima, ela tem que receber, mas ela não tem prova. Né? Não tem prova nenhuma do que ela está alegando. Ela sabe o que aconteceu, às vezes tem um informante, né, um parente, a mãe, um amigo que viu o que aconteceu, que não é prova, né, não faz prova, e essa pessoa não consegue reclamar o direito. Ela entra com a ação, durante o processo não comprova o direito material dela. Aí ela fica sem receber nada. Né? Por quê? Porque o direito processual ele serve para trilhar esse caminho, chegar e demonstrar para o Poder Judiciário que você tem esse direito. Não fez prova, paciência, né? Você não vai ganhar. Beleza? Então, o direito processual tem essa diferença. Tá? Então, às vezes a gente fala, poxa, mas isso é matéria de processo, não é matéria de direito. A pessoa fica meio confusa, não entendi. Por isso, a matéria de direito é aquilo que você tem direito. Tá? Você tem direito a receber
O 13º, se você trabalhou sem carteira assinada em determinado tempo? Tem. Aí na hora de fazer o processo, você não consegue provar que você trabalhou aquele determinado tempo. Né? Ou perdi o prazo. Né? Você tinha 2 anos para ingressar com a ação e não ingressou. Né? O seu direito de ingressar com a ação prescreveu, você perdeu o prazo. Então, direito você ainda possui, mas por uma regra processual, você não consegue mais reclamar esse direito. Tá? Então, tem essa divisão. Beleza. Depois, temos como ramo do direito, o direito administrativo. Tá? Aqui, dentro do direito administrativo, que se regula, né, a relação entre a administração pública e os cidadãos, tá? Administrador e administrados. Então, aqui dentro nós falamos, né, por exemplo, do poder de polícia. Tá? Quando fala poder de polícia, pessoal, no direito administrativo, nós não estamos falando em prender ninguém. Tá? Não é esse poder de polícia. O poder de polícia ele engloba aqui, por exemplo, o poder de fiscalizar, é o poder de aplicar sanções. Então, o Estado ele tem esse poder de aplicar sanções. Beleza. A fiscalização também, né, dá esse poder para a administração pública fiscalizar. Né? Vocês já viram um exemplo aí regido pelo direito administrativo. Quando vem aquele pessoal verificar se você não tem água parada em casa, por causa da dengue lá, é o Estado exercendo o seu direito de fiscalização com força no direito administrativo. Tá? Lá ele vai dizer, e ainda pelo poder de polícia, caso você não esteja aplicando aí ou seguindo a regra, seguindo a norma imposta, você pode sofrer uma multa, porque o Estado também tem esse poder de te aplicar uma sanção. Tá? Outra, conservação de bens públicos, né, também faz parte aí do direito administrativo. Inclusive, né, em Curitiba, se você é dono aí de algum prédio que tenha uma fachada, né, considerado patrimônio público, que geralmente, né, são bens antigos, eles são protegidos, né, e o pessoal fala, né, ele é tombado, ou seja, você não pode alterar as características físicas daquele local. Quem que dá essas regras? Quem que faz essas regras? O Estado. Né? E qual ramo do direito que regulamenta isso? Direito administrativo. Tá? Por exemplo, multa de trânsito. Né? É até comum quando você sofre uma multa de trânsito, daí você tem aquele prazo para recorrer lá no CETRAN, depois no DETRAN. Né? E o pessoal fala, olha, você pode recorrer administrativamente. Por quê? Porque você está indo direto no próprio órgão do Estado, né, na própria figura do Estado que te aplicou a sanção. Não está envolvendo o Poder Judiciário. Então, você está resolvendo isso pelas vias administrativas. Tá? Ou seja, direto na administração pública. Agora, né, se não deu certo lá no DETRAN, CETRAN, etc., aí você pode tentar no Poder Judiciário. Né? Aí você não está mais resolvendo por via administrativa. Aí você está resolvendo por via judicial. Tá? Então, não é direto com a administração pública, é já com o órgão do Poder Judiciário. Tá? Então, aí as regras que vão se aplicar vão ser as regras do processo, mas o direito que se discute nesse processo é o direito administrativo. Por isso que eu falei aqui, vamos devagar aí entendendo a diferença entre direito material e direito processual. Tá? Muito bem. Direito penal. Né? Então, o Estado ele detém o monopólio do poder de punir, tá? O famoso ius puniendi. Só o Estado pode tirar a sua liberdade. Né? O direito mais caro que você, como cidadão, tem é a liberdade. Né? Porque no Brasil, pena de morte, né, é apenas em caso de guerra declarada. Daí é aplicado lá pelo Tribunal Militar. Né? O crime de traição à pátria é punível com pena de morte. E, deixa eu ver aqui. Muito bem, também é direito público, porque é de interesse do Estado
punir o cidadão, até porque só ele pode. Então, obviamente, é direito público, além do que tem interesse público por detrás, né? É uma maneira de se proteger a população. Muito bem. O direito penal ele serve para tutelar os bens jurídicos mais importantes para a sociedade, né? E aqui eu sempre faço uma pergunta, né, pessoal? Qual é o crime que tem a maior pena prevista no nosso país? Chutem aí. Ou respondam se sabem. Só a Carol que tem acesso ao chat e eu não lembro quem foi o colega que falou no microfone. Mas qual é, pessoal, qual vocês acham que é o maior crime que se pode cometer? O crime de guerra. Os meus bagulhos me chamam. Como que é? Já avisei. Crime de guerra, professor? Não, vamos lá. Não, homicídio qualificado? Só voltar. A pena de morte é a maior pena, mas é só em caso de guerra declarada. Então, em tempos de paz, como a gente está já faz muito tempo, não é. Aí, então, crime de guerra até pode ser, né? Só que em tempo de guerra. Como nós não estamos, né, para a sociedade civil comum, a maior pena aplicada é em qual crime? Acho que a colega falou ali, homicídio qualificado, né? O homicídio qualificado, a pena, ela é de 12 a 30 anos. Então, a mínima é 12, a máxima é 30. Não é o maior. Tem um pior do que esse. Quem se arrisca aí? Ninguém nem ideia, pessoal. Então, já que não acertaram, vamos explicar. Olhem só, falei para vocês que o direito penal ele tem como finalidade tutelar bem jurídico mais importante para a sociedade. Então, só entra para punição, né, tirando a tua liberdade, aquilo que ofende os valores que a sociedade tem como mais importantes, né? Se for alguma coisa que não interessa muito, que não é muito, né, relevante, não tem pena de prisão. Tá? Então, por exemplo, devedor. Hoje em dia, o devedor, né, quem tem dívida aí, pode ficar sem pagar para o resto da vida. Não vai ser preso. Não existe mais crime, né? Até existia a possibilidade antigamente de prisão de quem era depositário infiel, né? O que era isso? É aquela pessoa que fazia um financiamento, assumia uma dívida, pegava o bem e sumia com o bem, e não pagava mais a dívida. Por que depositário infiel? Porque enquanto você não termina de pagar aquela dívida, aquele bem que você adquiriu, aquele bem, em tese, ele ainda não é seu, né? Ele ainda está no nome de quem te financiou. E se você sumir com esse bem, ele era a garantia da sua dívida. Então você acaba cometendo uma fraude. Você adquire o bem, adquire a dívida lá, para de pagar e dá um sumiço no bem, né? Então você conseguiu um dinheiro de maneira rápida, passando alguém para trás. Antigamente tinha previsão aí de prisão civil. Hoje não tem mais essa previsão. Então não é mais considerado crime, né? E então, como o direito penal ele tende a punir apenas aqueles direitos, né? Apenas aquelas pessoas que vão lá e violam algo muito importante para o Estado, geralmente, né, no direito penal a gente olha para os bens jurídicos que são protegidos. Então a gente falou aqui, a colega citou ali, a Adriana, homicídio qualificado. O que o homicídio protege? Qual é o bem jurídico que eu tenho que protege pelo homicídio? É a vida, né? Então, se eu ceifar a vida de alguém, se eu matar alguém, eu feri o bem jurídico protegido, que era a vida. Logo, eu recebo uma pena. Homicídio qualificado, pena de 12 a 30 anos. Agora, né, o direito penal, o Código Penal, ele é dividido por capítulos. E cada capítulo
te diz quais são os crimes, né, quais são os bens jurídicos protegidos naquele capítulo. Né? Então, quais são os crimes contra aquele bem jurídico. Então, quando a gente chega lá no artigo 121, nós estamos no capítulo dos crimes contra a vida. Né? Então, no meio lá dos crimes contra a vida, nós temos, né, por exemplo, o homicídio, por exemplo, o aborto. Né? São crimes contra a vida. Beleza. Ainda não falei qual é o mais severo deles. A partir do capítulo dos crimes contra o patrimônio, nós temos uma previsão de vários lá crimes contra o patrimônio. Então, nós temos, por exemplo, o crime de furto, do artigo 155 do Código Penal. Nós temos, por exemplo, o crime de receptação. Né? Se eu não me engano agora, não vou lembrar de cabeça. Eu acho que era 140, mas 140 é injúria. A receptação, crime contra o patrimônio. Aí veja, no crime do artigo 157, que é o roubo, nós temos um parágrafo 3º que diz lá, se, né, para assegurar a posse do bem roubado, né, ou para facilitar roubar o bem, você causar a morte da vítima, aí você terá cometido o crime de latrocínio. Né? Então, o latrocínio é quando você mata para roubar, ou rouba, depois mata para que não retirem de você o produto do crime. Esse crime é punível com a pena de 20 a 30 anos. Né? Então, ele tem a menor pena mínima, né, e o máximo, né, que é 30 anos para prisão no Brasil, porque nós não temos previsão de pena perpétua. É por isso que os crimes aí, eles são puníveis em até 30 anos. Tá? Não quer dizer que a pessoa não possa ser condenada a 250 anos. Ela pode cometer diversos crimes e vai sofrer lá uma pena de 280 anos, por exemplo. Mas ela não passa mais do que 30 anos dentro da cadeia. Tá? Ela não passa. Esses 250 anos, eles servem para calcular a progressão de regime. Então, a hora que eu for calcular lá que a pessoa vai sair do regime fechado para o semiaberto, eu não vou calcular mais um sexto de 30, porque o máximo é 30 anos. Não, é um sexto de 250, para ela poder progredir do fechado para o semiaberto. Tá? Mas em tempo de reclusão, né, fechado na cadeia, o máximo é 30 anos. Agora, por que eu perguntei, por que eu falei, né, sobre o crime com maior pena? Para a gente ver se o direito penal ele tutela os bens jurídicos mais importantes, logo a gente espera que o bem jurídico, né, que é violado, que dê a maior pena de todas, seja o mais importante de todos. Né? Se a gente pensa qual é o crime mais grave que tem, é aquele que tem a maior pena. E no Brasil, né, não é um crime contra a vida, mas sim um crime contra o patrimônio. Né? Então vejam aí que o patrimônio é mais importante para a gente, né, do que a vida. Porque matar por matar, a pena é 12 a 30, né, se for qualificado o crime, né, não for homicídio simples. Agora, se for latrocínio, né, tiver roubo seguido de morte, ou morte em seguida roubo, aí nós temos a maior pena, né, de 20 a 30 anos. Então, aí é para vocês ficarem em reflexão, né, se está correto isso. Né, nós protegemos de uma maneira mais grave um crime contra o patrimônio do que um crime contra a vida. Beleza. Muito bem. Avançando, né, direito tributário, óbvio, né, que é a área do direito público. Por quê? Né, de quem que é o interesse em cobrar tributo? É do Estado. E ele faz isso de quem? De você, contribuinte, né? De nós, cidadãos. Logo, é o Estado interferindo diretamente na sua vida. Ele vem e cata de você. Obrigado. Ele vem, né, e arranca aí o seu dinheiro, ou pelo menos tenta. Porque às vezes as pessoas também não pagam o tributo, né? Lembrem lá da característica da violabilidade da norma. Então, o direito tributário
é definido aqui como um conjunto de normas e princípios que regulamentam a atividade financeira entre o Estado e o contribuinte. Né? Bem dizer, a cobrança de tributos. Tá? Aqui, né, pessoal, a gente vai entrar e falar muito mais sobre isso especificamente, mas ver, né, direito tributário. Aí a gente vai ver que tributo, né, quando a gente está falando em tributo, tributo ele é um gênero, né, ele está lá em cima. Pensem no tributo aqui em cima. E dentro dele nós temos várias formas de tributo. Uma delas são os impostos. O imposto é um tipo de tributo. As taxas é outro tipo de tributo. A contribuição de melhoria é um outro tipo de tributo. Nós vamos ver cada um deles especificamente, como é que funciona e são aplicados. Tá? Aqui, a definição de tributo está presente na Constituição Federal, artigo 145. Já que, né, nossa aula é de direito tributário, o exercício aqui, eu vou abrir a Constituição Federal. Nós vamos ler exatamente o que diz o artigo 145. E aí vocês vão ver quanta interpretação dá para tirar de dentro desse artigo. Tá? E a gente não vai esmiuçar ele agora, só ler. Então, quando a gente chega lá no título 6 da Constituição Federal, o nome do título é Da Tributação e do Orçamento. Capítulo 1º, que fala do Sistema Tributário Nacional. E, na seção 1, fala dos princípios gerais. Tá? E aí começa a falar sobre direito tributário. Então, a partir do artigo 145 da Constituição Federal. Tá? Aí ele fala lá, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Impostos, ok? 2, taxas. E aí ele fala, em razão do exercício do poder de polícia, né, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. E aí não paga taxa de lixo. Né? Você vai pagar uma taxa de lixo. É uma atuação, né, do poder público prestando um serviço para você. Né? Então, ao invés de você pagar uma conta, né, para o Estado, por ele estar te prestando um serviço, você paga uma taxa. Tá? A gente vai ver como isso funciona mais para frente. Tá? Em terceiro, contribuições de melhoria. É o último tipo de tributo aqui. Decorrente de obras públicas. Né? A gente vai ver lá também como funciona, mas rapidamente é assim. Quando o Estado faz uma obra, né, ele constrói, digamos, um belo de um parque, perto da sua casa, do lado da sua casa. Nossa, um parque maravilhoso. Seu terreno foi valorizado. Você ganhou dinheiro com isso, porque valorizou todo o espaço. Às vezes o Estado vem e te cobra uma contribuição de melhoria. É um tributo, né? Com base nessa benfeitoria que ele fez ali, que valorizou todos os terrenos naquela região. Então, né, se o Estado começar a construir alguma coisa perto aí da sua casa, você vai ficar super feliz com isso. Né? Cuidado que você pode acabar aí tendo que pagar uma contribuição de melhoria. Tá? Muito bem. E também está previsto lá no CTN, artigo 3º. Vamos ver aqui o CTN, o que diz no artigo 3º. O artigo 3º já diz para a gente o que é tributo. Ele tenta descrever. Só vou ler, não se preocupem ainda, né, porque esse conceito de tributo ele vai ser esmiuçado. Mas vejam, né, vejam pela redação, né, o que o CTN diz lá para a gente o que é tributo. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Vejam, né, pessoal? Só para a gente entender o artigo 3º, e a definição e o conceito de tributo, a gente vai precisar de aulas. Né? A gente precisa ir de um cursinho para entender o que é tributo, porque por ser algo, né, muito delicado,
por algo que o Estado está tirando aí o seu dinheiro para a parte orçamentária, ele tem que ser muito bem delimitado. Ainda mais porque, quando a gente vê aqui embaixo os princípios do direito público, né, e principalmente o princípio da legalidade, a gente vai ver que por que a norma ela é escrita dessa maneira, tão fechada assim, tão bem, né, delimitada, com palavras que são não são tão acessíveis, né, não são fáceis de entender rapidamente para a maioria da população, né, convenhamos aqui, né, pessoal, fácil ou difícil essa leitura? Pensem, vocês, né, vocês são exceção no Brasil. Vocês estão terminando a graduação de vocês, né, vocês estão terminando o ensino superior. Pensem na maioria da população, né? Eu sei que quando estava na graduação, na disciplina de direito tributário, tive bastante dificuldade em entender lá esses conceitos de tributo para conseguir explicar exatamente como ele é, o que ele funciona, e etc. Tá? Então, não é uma coisa tão acessível assim. Tá? Muito bem. Então, como direito tributário, né, vai ser a nossa principal área de estudo, apesar de não ter como fugir da Constituição Federal e, eventualmente, um pouco de direito processual. Muito bem. Então, vejam por que da importância da disciplina. Beleza. Aqui, por fim, o último ramo do direito público que eu falo para vocês é o direito eleitoral, que regulamenta lá a maneira como a gente elege os nossos representantes, tá? Para todos os cargos que são eletivos, né? Então, aqui nós falamos, né, para o poder legislativo e para o poder executivo, né? Senador, deputado estadual, deputado federal, vereadores, prefeito, governador, presidente da República. Tá? Muito bem. Ok, antes de entrar em direito privado, pessoal, alguma dúvida? Algum comentário querem fazer? Acharam fácil? Querem explicar aí para a turma a definição do tributo? Falo assim, né, pessoal, porque foi uma leitura muito rápida, praticamente impossível de entender, que não é o momento para isso também. Né? Então fiquem tranquilos que a gente vai ver isso com bastante calma. Certo? Vou ver no chat aqui. Beleza. Pior momento da aula, né? É esse momento que eu não sei se vocês vão perguntar algo, se vocês estão pensando, ou principalmente quando ninguém fala nada, se vocês estão entendendo ou não. Tenho que assumir que estão. Tranquilo, senhor. Quiser, eu posso. Gabriel, eu tô escutando, mas bem baixinho a tua voz. Vamos que virar a calça. Beleza, agora eu ouvi melhor. Adriana, tem alguma dúvida? Não. Tá, é que tá com o microfone aberto aqui, achei que você... Não, perdão. Não tem problema. Beleza, vamos lá. Deixa eu mexer aqui. Ok. Então, passamos agora a ver direito privado. Tá? Então, falamos direito público, ainda não falamos sobre os princípios, apenas que, dentro do direito público, interesse do Estado em cima, você embaixo, ele manda, você obedece, é o Estado se metendo na sua vida ou o Estado tentando resolver ele mesmo, se organizar, dar funções um para o outro, um poder do Estado com o outro, etc. Tá? Aí, direito privado, pessoal, né, é aquela área, aquele espaço, lado do direito, que regulamenta a conduta entre nós, particulares, tá? Entre eu e você, particular. Aqui não tem, a princípio, né, verticalidade. Não está você em cima e alguém embaixo. Está todo mundo, né, no mesmo pé de igualdade aqui. Então, a gente fala que é horizontal essa relação. Então, eu sempre parto do ponto em que eu estou lidando com um igual. Tá? Tem exceções, tá aqui entre parênteses. Tá? Em primeiro lugar aqui, né, nós vamos ter lá o direito do consumidor. Então, nas relações de consumo, não tem horizontalidade, igualdade.
No direito do trabalho, a gente vê que também não tem igualdade. Nós vamos chegar lá e falar deles. O direito privado, pessoal, rege relações patrimoniais ou extrapatrimoniais, aquelas que fogem, né, o seu patrimônio, a sua riqueza. Por exemplo, né, quando alguém aí te ofende a honra, né, veja, nós aí não estamos falando de uma relação patrimonial, mas extrapatrimonial. Danos morais, por exemplo, né? Ele é convertido em dinheiro, mas ele é extrapatrimonial. Por quê? Porque não é nada palpável, né? Você não consegue pegar aí, dando moral na mão, tá? A mesma coisa que direito autoral, né? Você não consegue, o direito sobre a autoria, né? Ele tem custo, né? Tem valor, né? A marca que você criou e inventou, ela tem um valor agregado? Claro que tem, mas ela não é considerada patrimônio, é considerada extrapatrimonial, tá? Só para explicar o que é esse termo, extrapatrimonial. Muito bem. Aqui, né, diferente lá do direito público, pessoal, as normas do direito privado, elas permitem condutas, né, e acordos entre as partes. Se a lei não fala nada, se a lei não preveu alguma coisa, você pode fazer, está liberado. Tá? No direito público, é o contrário. Se não tiver lei para prever, o Estado não pode fazer. Ele só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Para nós aqui no direito privado, se a lei não proíbe você, ou se a lei não fala nada, né, nem regulamentou nada, você está livre para fazer. Tá? Não tem nenhum impedimento. Beleza. As normas geralmente servem para suprir omissão das partes. Então, quando você faz um contrato, né, veja, a lei, na maioria dos casos, não exige um modelo de contrato. Né? Não fala assim, é obrigatório que tenha essa e aquela cláusula. Né? Muitas vezes ela obriga, por exemplo, a existência de 2 testemunhas, dependendo do tipo de contrato ainda. E quando existe ou surge alguma dúvida com relação ao negócio que você fez, né, aí essa lei ela serve para vir e suprir essa omissão, para tapar esse buraco. Putz, agora eu não sei como é que fica. Como é que fica? Né? Eu fiz o negócio assim, assim, assado, a pessoa não me pagou, tinha combinado de um jeito e não pagou, lá no meu contrato não fala nada sobre como que seria cobrado aí juros, multa, taxa, sei lá, por atraso, o que ia acontecer, etc. Como é que faz? Aí nós aplicamos as regras de direito privado. Tá? Aqui colocado, né? Coloquei, são elaborados para entender o interesse das pessoas, mas isso, né, quase de regra geral, é a criação das normas. Né? A gente viu lá a contrafaticidade, né, que as normas elas são criadas contra fatos existentes, tentando pegar aí como que as pessoas funcionam, pensam o que elas querem e moldar todo esse comportamento, né, em normas, em caixinhas lá, quadradinhas para cada pessoa. Muito bem. Às vezes esse pensamento que inclina você lá a lembrar da violabilidade e dizer, né, poxa, as regras foram feitas para serem quebradas. Né? Beleza. Então, o direito privado tem esse quê mais amplo, mais livre, né? Você tem liberdade para fazer o que quiser, desde que a lei não te proíba. Tá? Muito bem. Ramos aqui, né? Não tem tanto, a gente vai ver. O primeiro deles é o principal, é o direito civil. Tá? Ele é o principal ramo do direito privado. Dentro disso, nós temos o Código Civil. O nosso Código Civil em vigor é o Código Civil de 2002. Tá? Então, não é uma norma tão antiga, apesar, né? Já está aí entrando na maioridade. Mas é um código relativamente recente, né? Se você comparar com outros códigos. Por exemplo, o Código Penal, que é de 1940. Aqui, o nosso Código Civil antigo, o anterior, o de 2002, ele era o Código Civil de 1916. Então, ele foi bem atualizado aí, quase 100 anos ficou em vigor o antigo Código Civil. Aqui, ele regulamenta a relação entre particulares, né, que têm condições iguais. Tá?
sempre está preocupado com o seu interesse individual, pensando, né, no particular. Vejam, dentro do Código Civil, pessoal, tá? Ele vai regir. O que ele vai regir? O que você vai encontrar se você for lá ler o Código Civil? Você vai encontrar normas, né, sobre as obrigações em geral, né, como é que se faz aí, como que funciona a dinâmica das minhas obrigações perante o outro, né? Então, com relação a prazo de pagamento, taxa, né, que é juros e correção, quanto de juros e correção você pode cobrar de alguém. Obviamente, a correção, né, é uma só, mas quanto de juros você pode cobrar alguém, qual é o máximo que se cobra de juros ao ano, né, se for uma relação particular. Contratos, vai dizer lá, né? Então você tem regras gerais para contratos, princípios gerais de contratos, direito de propriedade, então um pouco sobre direito imobiliário está previsto lá, né? Então desde quando você vai comprar ou ter um imóvel, como que você pode construir, até que ponto você pode construir, que altura, que não atrapalhe o vizinho, se atrapalhar, de quem é a responsabilidade por né, fazer o conserto, o reparo, se passa água no meio da sua terra, por exemplo, você tem uma chácara e passa um riacho, e esse riacho cruza o seu terreno, o terreno do vizinho. Quem é responsável pelas águas até que ponto? Quem é dono das águas até que ponto? Tudo isso previsto lá no Código Civil. Vou passar uma lição de casa de interesse, se vocês quiserem, né? Vejam, vou dar uma situação para vocês e vocês vão ter que me dizer, ou daí descobrir pesquisando no Código Civil, tá? Não vale nota, mas é só para vocês imaginarem. Vocês têm uma casa, e nessa casa, o vizinho de vocês tem lá uma macieira, né? Tem um pomar lá. E aí, um pedaço desse pomar, né, dessa árvore, está passando para dentro do seu terreno. E ele está carregado de maçã lá. Pergunta, né? As maçãs que estão nessa árvore, você pode pegar as que passaram do seu muro ali, que estão para dentro da sua propriedade? Será que são suas? Será que você pode pegar elas ou não? Vejam, o nosso direito, por ele ser positivo, ele tenta prever todas as situações possíveis e imagináveis do ser humano por escrito. Então, se vocês forem lá pesquisar no Código Civil, vocês vão ver que existe, né, artigos que tratam disso e falam para você, olha, os frutos, né, da casa do vizinho lá que invade o terreno, etc., funciona assim. É de quem que é? Tá lá escrito. Tá? Eu não vou dar a resposta para vocês ficarem aí com a pulga atrás da orelha. Também, né, direito de família, então relação lá, casamento, né, divórcio, união estável, filhos, né, que são questão de guarda, né, quem que pode visitar, será que os avós têm que pagar a pensão alimentícia, né, a pergunta que a gente mais recebe. Os avós podem buscar, por exemplo, a guarda compartilhada no dia de visita. Quem está com o filho pode entregar para os avós ou é só para o outro pro outro pai, né, para o outro genitor ali no dia da visita? Tudo isso está lá no Código Civil, né? Sucessões, né? Então, como é que funciona a questão de herança? Né? Como é que funciona a questão de testamento? Quem tem direito ao quê quando morre um lá, né? A gente chama de decujus, né? O morto, o falecido. Então, quando falece alguém, né, quais são os herdeiros do decujus, quanto recebe cada um, direito civil, interesse particular. Aqui o Estado não se mete na sua vida, tá? O Estado ele só vai se meter se você chamar a atenção dele, falar, olha, morreu lá fulano e meu irmão, né, ficou com a casa, mas, não, vamos colocar, né, morreu meu pai, e meu irmão ficou com a casa, e ele tá morando na casa, e eu tenho direito àquela casa, eu quero ela. Você vai lá falar com o seu irmão, ele fala, não, tá louco, daqui eu não saio, essa casa é minha, não vou pagar nada, eu que morei aqui, etc. Você vai ter que bater na porta do judiciário e pedir ajuda. Mas se você nada fizer, o Estado não vai vir te fiscalizar, te cobrar, te encher o saco, como ele vai fazer se você deixar de pagar o seu tributo, por exemplo. Né? Você deixou de pagar lá seu IPVA, seu IPTU,
o Estado vai te botar lá na dívida ativa, te inscrever, dependendo do valor, vai te ingressar com uma ação e vai vir atrás de você. Nesse caso aqui, ele não está nem aí. Ele não vai vir atrás. Outro ponto, né? Se você quer fazer um negócio, por exemplo, um contrato de compra e venda, né? No que toca ao negócio feito entre você e a outra parte, o Estado também não vai estar nem aí. Então, professor, quero vender meu carro lá, acabei de comprar, paguei 100 mil no carro. Eu quero vender para um colega meu lá, vou vender por 50. Vende. O Estado não está nem aí com isso. Né? O Estado ele vai ficar brabo com você na hora que você for recolher o tributo. Né? E você declarar que o valor do veículo era R$50, porque você vendeu por R$50. Aí ele vai ficar bravo com você, né? Ele vai te cobrar ou vai te... aí você vai ser processado por sonegar tributo. Tá? Mas na parte civil desse valor, o Estado não vai chegar e falar para você, larga a mão de ser burro, R$50, o carro vale muito mais, não interessa para ele. Tá? Então, por isso, né, ramo do direito privado, que só interessa para você, particular. Então, no direito civil, é isso aqui que a gente encontra, todas essas disciplinas. Depois, né, dentro do direito privado, ainda temos o direito empresarial. Né, esse aqui, né, para turmas de ADM e para ciências contábeis também interessante, né, que são as normas que regulamentam as atividades comerciais, desde a criação delas, né, então desde lá montar a empresa, a administração das empresas e até a sua extinção. Tá? Tem outro nome, também pode ser chamado direito comercial, é a mesma coisa, tá? Não tem diferença, é só a nomenclatura. Aqui, ele está previsto onde o direito empresarial? Nessa parte de constituição de empresas, sociedades, etc., no próprio Código Civil. Dentro do próprio Código Civil de 2002, pessoal, já está lá previsto o direito empresarial. Tá? Agora, tem uma parte sobre comércio marítimo que está previsto ainda no Código Comercial. Então, cuidado quando vocês forem pesquisar a legislação empresarial, porque vocês vão achar um Código Comercial. Só que toda a parte que lida com empresas, né, com sociedades, você vai ver como é que funciona a sociedade limitada, a sociedade de economia mista, tudo isso. Tinha no Código Comercial? Tinha, mas foi revogado. E o que está valendo é o Código Civil nesta parte. O Código Comercial de 1850, tá, bem novo, ele só está em vigor naquilo que concerne, naquilo que importa para o comércio marítimo. Tá? Então, nessa questão de comércio marítimo, que vai envolver aí os portos, a aduana, etc., está previsto lá no Código Comercial ainda. Muito bem, então cuidado. Além disso, né, nós temos aí leis específicas para falência e recuperação judicial. Tá? Então, nós temos leis esparsas. Se for procurar sobre recuperação judicial e falência, não está previsto no Código Comercial, nem no Código Civil. Tá? No Código Civil, às vezes, faz menção, né, à falência, mas não diz como que funciona a falência. Isso está na lei de falência. Agora, aqui uma dica, né, pessoal de contábeis aí, não sei se vocês tiveram contato com isso em outra disciplina, mas, né, são ramos aí que são muito bacanas, tá? A recuperação judicial, por exemplo, como é que ela funciona? Né? Quando a empresa está mal das pernas lá, não está conseguindo se manter mais, ela pode solicitar recuperação judicial, ou seja, ela vai até a justiça, vai até o juiz e fala, juiz, não estou conseguindo manter minha empresa. Eu estou com dívidas aqui de fornecedores, não estou conseguindo pagar, tem funcionário, etc. Eu tenho um plano de como que eu faço para me reerguer. Tá? Só que vai envolver o quê? Vai envolver pegar aquela minha dívida que era R$1.000 por mês para cada fornecedor, que eu não estou conseguindo pagar desse jeito, e pagar ela, vai pagar 500 para cada um deles. Aí eu vou conseguir manter, só que vai demorar um pouquinho mais tempo para pagar. E o juiz ele pode aceitar ou não isso. Ele fala, não, tá bom, eu aceito a recuperação judicial, o teu plano é bom. Né? E aí a empresa tenta se reerguer dessa maneira.
Por que eu falo que é interessante para o pessoal de contábeis aí? Porque na recuperação judicial, pessoal, é necessário ser nomeado um administrador. Tá? E o administrador não é quem cursou administração e tem inscrição lá no Conselho Regional de Administração. Tá? Não é. Pode ser qualquer pessoa. Né? Só que, geralmente, né, quem tem aí o domínio, né, da parte de contabilidade se dá bem em recuperação judicial, porque geralmente está tentando se fazer o quê? Gestão das contas, na grande maioria dos casos. Então, existem muitos contadores aí que são especialistas em recuperação judicial. Tá? E geralmente, né, quando você entra como administrador lá, obviamente você recebe um salário para isso. Você pode, por exemplo, montar aí um negócio baseado apenas em recuperação judicial, tá? Ou falência mesmo também. Tá? Porque na falência, né, quando você fala, vou declarar falência, não é que, né, a empresa faliu, você vai para casa e dorme. Você tem que fazer alguma coisa. Você vai gerenciar o que sobrou da empresa, a chamada massa falida, para conseguir pagar, quem der para pagar, primeiro os funcionários, depois o governo, depois fornecedores, etc., ver o que vai conseguir fazer, o que não vai. Tá? Então também exige uma certa gerência lá. Então isso aqui é interessante, tá? Muito bem. Problemas aqui, né? E direito do trabalho, onde é que entra? O direito do trabalho, ele é ramo do direito público ou do direito privado? E vou passar mais rapidamente, tá? Então tem várias correntes que tentaram delimitar o direito do trabalho. Onde é que vai esse troço? Porque dentro do direito do trabalho, pessoal, nós temos regras de interesse público, tá? Que a vontade das partes ela é substituída pelo Estado. O Estado se importa, ele fiscaliza, né? Quem aí trabalha já, né, no meio com empresas, etc., viu aí a instituição desse novo e-social, né, que exige o cadastro dos funcionários. Quando não tem cadastro, você pode sofrer uma multa por uma das delegacias do trabalho. O Estado ele vai lá e fiscaliza. Então, não é, bem dizer, apenas interesse particular. Então, eles falam, não, então é de direito público. Mas, espera aí, né? Pode ser direito privado também. Porque tem autonomia das partes contratantes, você, em tese, né, estamos falando na teoria, né, na prática como é que funciona, né, tá aqui o emprego é seu salário, é pegar ou largar, né, a não ser que sejam altos cargos, né, altos cargos geralmente tem negociação de jornada de trabalho, salário, etc. Mas, na grande maioria dos casos, né, é o famoso contrato de adesão, você é pegar ou largar, tá? Mas a teoria diz, né, como tem autonomia entre as partes, você pode contratar da maneira que você quiser, e ele evoluiu, o contrato de trabalho ele evoluiu lá do direito civil. Antigamente não existia direito do trabalho, o que existia era locação de serviços, e era previsto no Código Civil. Tá? E que também, né, a grande maioria das normas da CLT são de natureza privada, né, a doutrina veio e falou, não, é de direito privado. Aí ficou essa briga. Ah, é direito público, é direito privado, etc. Aí veio um terceiro lá e falou, ah, não, isso é o direito do trabalho, o artigo 7º da Constituição Federal, coloca como primado do trabalho como um direito social. Né? Então, como prevalece o interesse da sociedade, e um dos lados é protegido, né? Ou seja, o empregado ele é protegido porque ele é uma parte mais fraca nessa relação jurídica, o empregador é sempre mais forte. Logo, esse seria um terceiro ramo, né? Direito social. Agora é só parar para pensar, né, pessoal? Todo direito advém da sociedade, todo direito é social. Então, nessa daqui já não encaixaria, tá? Não interessaria muito. Depois veio um outro e falou assim, não, é uma mistura de direito público e de direito privado, é direito misto, tem um pouquinho de cada um. Ok, pode ser uma descrição, interessante, pode seguir esse viés aqui se você quiser. Por último, veio outra pessoa e falou assim, não, é um direito unitário, ou seja, eu pego o direito público, pego o direito privado, junto os dois, e dessa junção nasce um novo, né, que é o direito unitário, que envolve tudo junto, é tudo junto. Tá? Outra corrente aí.
Por que eu estou falando isso? Não que eu quero que vocês decorem, aprendam qual melhor definição para o direito do trabalho, mas é para entender que no direito, pessoal, muitas vezes não tem uma resposta só para uma pergunta. Muitas vezes a gente tem correntes, né? A gente tem vertentes de entendimento. Então tem pessoas que entendem que é de direito privado o direito do trabalho, tem gente que entende que é de direito público, tem gente que entende que é de direito misto, tem gente que entende que é de direito unitário. O que faz? Ou você inventa uma nova, que você acha uma sexta possibilidade aí, ou você vai adotar uma corrente para você e defender os argumentos dessa corrente. Tá? Então, no direito funciona assim. Quando você estiver atendendo um cliente, por exemplo, eu lá no papel de advogado, quando o cliente me procura, pessoal, né, e me conta a historinha dele, se o meu cliente é um empregador, né, eu vou adotar os entendimentos que existem acerca do empregador, que favoreçam quem? O empregador, que eu vou atuar nos interesses do empregador. Se é o empregado que me procura, eu vou me filiar às correntes que entendem aí sobre o empregado, que favoreçam o empregado. Tá? Essa é no lado profissional. Aí, pessoalmente, eu posso ter uma corrente que eu acredito ser mais correta, tá? De maneira pessoal. Isso vocês têm que fazer, tá? Inclusive lá na contabilidade. Né? Eu não sei, eu não entendo muito aí das frases da contabilidade, não sei se os números não mentem, como dizem, né, por aí, né? Ah, os números não mentem. Não sei se mentem ou não, mas com certeza, né, quando se tratar, né, quando vocês forem trabalhar aí, vão se deparar com alguma rescisão de contrato de trabalho, vão se deparar com alguma questão de direito tributário para fazer, vocês vão ter que adotar, às vezes, uma corrente. Aí falar, olha, será que eu pago isso ou não pago? Está trabalhando para quem? Para o empregador. Qual é o risco de adotar a corrente que paga menos? Ah, é X. Então paga menos. Você vai deixar teu empregador feliz. Aí você explica para ele os riscos, tá? Isso eu estou ensinando para vocês, né? É a vida prática. Vocês vão ter que adotar uma corrente. Então, pessoalmente, vocês podem ter uma convicção, profissionalmente, né, vocês vão estar adotando aí a visão do cliente, tá? Nós, nesse ponto, né, o advogado, o contador, nós somos sempre a representação, né, a melhor representação do nosso cliente, que é aquilo que os interesses dele procuram, tá? Então, se vocês, né, se depararem um dia, por exemplo, com algum cliente, né, que chegar e falar, eu quero fazer desse jeito, né, e vocês verem que tem um risco lá e que vocês podem correr risco, pessoal, né, vocês podem negar o trabalho, porque você não adota aquela corrente, tá? Ou você pode fazer, assumir o risco, etc. Mas sempre vai ter um lado para você seguir, tá? E isso é interpretação, não estou falando de nada ilegal, tá? E daí, obviamente, né, que você não deve seguir. Agora, se não é ilegal, né, na questão moral aí você que tem que trabalhar aí no seu interior, o que você fica tranquilo fazendo, o que você prefere, tá? Beleza. Eu coloquei aqui, né, outros ramos que são mistos, lembrando que, tá, misto é uma corrente, tá? Não quer dizer que eu sou filiado nela também, que eu acredito nisso, mas é porque também tem tanto direito público quanto privado. Então, por exemplo, direito internacional privado. O próprio nome já complica as coisas, porque quando a gente fala de direito internacional privado, né, estamos falando de negócios entre empresas, né, entre fornecedores e consumidores de outros países. Quando tem essa relação, pessoal, o Estado se mete. O Estado ele sempre se mete, você vai estar lá lidando com os tributos, etc., do que você tem que fazer. Vai ter normas direcionadas para isso, de interesse do Estado. Ao mesmo tempo que ele não vai se meter no valor que você cobra das coisas, etc. Tá? Então aí, dentro do direito internacional privado, acaba tendo normas dos dois lados. O direito do consumidor, ao mesmo tempo que nós, como consumidores, quando nós vamos comprar algum produto ou contratar algum serviço, nós estamos no nosso interesse particular, o Estado está sempre fiscalizando.
né? Inclusive, dentro do Código de Defesa do Consumidor, existe previsão lá de crimes contra as relações de consumo, né? Então, algumas delas são crimes. Se são crimes, poxa, são regras de direito público, né? Quem aplica a pena? Né? Quem fiscaliza? O Estado. No direito ambiental, né? Mesma coisa, o Estado ele fiscaliza você, mas também tem uma questão de direito privado dentro do direito ambiental, uma maneira que você gerencia as coisas, né? Então o Estado ele, às vezes impõe uma obrigação para você, mas você não necessariamente precisa seguir, né, exatamente como é imposto, você tem uma certa liberdade, aí fica bagunçado, putz, é público ou privado? Envolve os dois, tá? É a mesma filosofia aí do direito do trabalho. A gente fica se quebrando para descobrir onde que encaixa. O direito previdenciário também fica bagunçado. Tem norma de direito público, norma de direito privado. Aqui, quando a gente fala em direito previdenciário, em previdência pública, né, nós estamos falando aí de aposentadoria e benefícios, né, para quem está impossibilitado de trabalhar. Beleza. Beleza, os ramos, pessoal, do direito, tranquilos, né? Bem informativo, tentando trazer o máximo aqui do que interessa para a gente também na prática. Ok. Para encerrar a aula de hoje, vamos falar dos princípios de direito público e princípios de direito privado. Beleza. Princípios de direito público. Primeiro deles. Primeiro princípio. Veja, estamos falando de direito público agora. Tá? Então, esse primeiro é óbvio, né? Princípio da soberania. O Estado, ele exerce autoridade perante os particulares. Falei isso, né? A verticalidade. O Estado em cima, você embaixo. Ele manda, você obedece. Sempre limitado pela lei. E nós vamos ver que existe aqui o princípio da legalidade, que dentro dos princípios de direito público é um dos mais importantes. Tá? Então, soberania. Também se aplica em relação com outros estados. Né? Então, vejam que está com E maiúsculo. Ou seja, o Brasil ele é soberano perante todos os outros países. Assim como os Estados Unidos é soberano. Assim como a China é soberano, o Japão é soberano e todo país é soberano entre si. Vejam, né? Quando os Estados Unidos vêm e tentam impor alguma regra, por exemplo, ao Brasil, alguma norma, algum comportamento, ele corre o risco, né, de quebrar a soberania do Estado, né, porque o Brasil ele faz o que ele bem entender com as suas coisas, né, enquanto não envolver diretamente outro Estado soberano, né, não interessa o que se faz aqui, o problema é nosso. Qual é a principal consequência quando há quebra da soberania, né? Quando um Estado quebra a soberania do outro? Digam para mim. Guerra. Isso aí, né? Declaração de guerra. Você está invadindo meu espaço? Como assim? Né? Não vem com essa. Aqui quem manda sou eu. Vou te ensinar a base da bomba, né? Muito bem. Claro, né, pessoal? A gente está falando de uma maneira simples, mas tem muitas maneiras de quebrar a soberania. A soberania, ela pode ser não só militar e territorial, né, mas pode ser econômica também, pode ser legal também, judicial. Então, né, várias maneiras aí de quebrar a soberania. Muito bem. Então, não esqueçam disso. Depois, esse é muito importante. Pessoal, esses 4 princípios que a gente vai falar aqui, tá? Eles resolvem a sua vida com órgãos públicos. Vejam, né? Vocês vão lidar com isso, né? Vocês vão lidar aí na vida profissional de vocês com junta comercial, né? Vocês vão lidar aí com Receita Federal, Receita Estadual, tá? São órgãos, né, que respondem ao direito administrativo, logo é ramo de direito público, logo seguem esses princípios aqui, tá? Tem que seguir, prestem atenção. Princípio da legalidade, tá? Tem também quem fale que esse é o princípio da legalidade estrita. O que é isso? A atuação pública, ela é limitada pela lei, pessoal. Ela só pode fazer
aquilo que a lei permitir. Se não existir uma lei, a administração pública, a atuação pública fica limitada, parada, ela não pode fazer. Então vejam, por exemplo, né, quando nós temos lá a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, essa lei vai dizer para a gente lá quanto dinheiro e onde esse dinheiro vai ser gasto durante o ano, por exemplo, no município de Curitiba. Tá? E aí foi destinado, alocado lá, X dinheiro, lá, assim, ó, 50 milhões de reais para fins de investimento em escolas. Estou chutando alto, não faço nem a menor ideia do qual é o valor que tem que ser aplicado anualmente, mas digamos que é esse. Assim que o Estado gastou esses 50 milhões, pessoal, né? Faltou agora, né? Não deu para reformar a escola XYZ, lá, não sei o que. Não deu. Não, então não tem problema, né? Gasta porque precisa reformar. Não dá. Porque não tem previsão em lei. Dá para refazer a lei, dá para emendar a lei, criar uma lei, mas é muito mais complicado, tá? Porque daí vai precisar aí de um processo legislativo no meio do ano fiscal, no meio do exercício fiscal orçamentário do município. Tá? Então, se não tiver lei, pessoal, o Estado não pode fazer. Outro exemplo, concurso público. Né? Quando vai sair um concurso público, tenho certeza que alguém aí, né, já fez, ou pensa em fazer, ou vai pensar ainda em fazer um concurso público durante a vida. Edital de concurso público, pessoal, tem equiparação, né, com a lei. Basicamente é uma lei. Né? Então, quando se cria um edital de concurso, nada mais é do que normas emitidas por uma autoridade pública. Vou fazer o concurso para técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Ok. Quem é que vai criar esse edital? Né? O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Quando eles emitem esse edital, pessoal, esse edital ele é uma norma de direito administrativo. Logo, segue os princípios de direito público. Logo, tem que seguir o princípio da legalidade estrita. O que isso quer dizer? Que o que está no edital é a lei e é o que tem que ser seguido. Tá? Se não tiver no edital, não vale, não pode fazer. Tá? Cito um exemplo prático que eu atuei no caso. A cliente foi fazer um concurso público, se declarou negra ou parda, né? Para participar lá das cotas, né? Das vagas por cotas, né? Para afrodescendentes. Aí você seleciona a caixinha lá na hora da inscrição, negro ou pardo. Tá. Colocou, beleza. Aí dizia no edital que ela precisaria também ir até a secretaria do município e levar a declaração dela por escrito de participação em cota racial, né? Se declarar lá como afrodescendente por escrito no município. Muito bem. Ela fez a inscrição pelo site e foi lá na prefeitura. Quando ela chegou nessa prefeitura, falaram para ela assim, olha, você está fora do prazo, né? Você tinha que ter trazido esse documento aqui até a data tal. Ela falou, sério? Mas nem foi o concurso ainda, não dá tempo, mas não, está fora do prazo. Beleza. O que foi fazer? Né? Fez a inscrição na concorrência geral para o concurso. Beleza. Depois que ela fez a concorrência geral, ela fez a prova, chegou o resultado. Resultado dela, ela ficou em 75ª, né, na concorrência geral, mas a nota dela, se ela fizesse pelas cotas raciais, ela passaria em primeiro lugar. Tá? Na verdade, tinha uma vaga só, né, para a cota, e ela ia passar em primeiro lugar. O que ela fez? Procurou o escritório. Aí nós fomos fazer o quê? Primeira coisa, analisar o edital do concurso público, pensando no quê? No princípio da legalidade. Qual era o argumento do Estado? Você não pode participar por cota racial porque perdeu o prazo dessa declaração. Fomos ler o edital. Cadê o prazo no edital? Não estava previsto em edital o prazo. Dizia que tinha que levar esse documento até a prefeitura. Mas não dizia até que data, até que horas. Não dizia nada. Resultado, né?
um mandado de segurança, né, uma ação contra um ato, né, uma negativa do poder público, explicando para o juiz lá, falando, juiz, falaram que ela estava fora do prazo, mas o edital não dava prazo. Princípio da legalidade, não foi respeitado. Eles atuaram, né, a administração pública tomou uma decisão baseada no puro achismo, porque a lei não dizia, ou no caso, o que se aplicava era o edital de concurso. Resultado, suspenderam o concurso público até que ela consiga lá, porque a outra moça já tinha sido chamada, né, que passou nas cotas de vai perder a vaga, e aí esse processo está rolando ainda lá, mas o juiz já suspendeu liminarmente, porque o Estado não respeitou o princípio da legalidade. Tá? Então isso acontece. Então, se não tiver lei, pessoal, não pode atuar a administração pública. Beleza. Somado a isso, nós temos o princípio da publicidade. Todo ato estatal, todo ato da administração pública ou no direito público, ele deve ser publicizado, ou seja, deve ser publicado. Tá? Onde? Nos diários oficiais. Então, você passou no concurso público, você vai ser empossado, a sua posse só passa a valer quando for publicado no diário oficial. Tá? Foi promulgada uma nova lei. Essa lei só vale quando for publicada no diário oficial. Então, enquanto tiver por trás dos panos, por baixo dos panos lá as decisões do Estado, não vale nada. Enquanto não deu publicidade para aquilo, não tem validade nenhuma. Tá? Então, se atentem nisso aqui também. Às vezes, né, passa a correr o prazo de algumas coisas a partir da publicidade daquele ato. Tá? Então, tudo é público. Isso é a via de regra. Se aplica lá. Lembra que eu falei? Direito processual. Você quer assistir uma audiência, pessoal? Via de regra, ela é pública. Todas são públicas. Todos os processos judiciais são públicos. A não ser que haja segredo de justiça. Só que isso é exceção. Tá? Por quê? Porque o princípio por direito público é o da publicidade. Tá? Então vejam lá, portal da transparência, tem o salário de todos os servidores públicos lá. Princípio da publicidade sendo seguido. Tá? Muito bem. Antes de eu falar do devido processo, pessoal, vamos somar aqui com o princípio da motivação. O que é o princípio da motivação? Vejam, né? O princípio da motivação não é você falar para o Estado assim, né? Vai, Estado, você consegue, né? Não é motivação do coach lá de dizer, né? Acredite nos seus sonhos, você vai chegar lá. Não. Motivação é dar motivo. Toda decisão do Estado tem que te dar o motivo da decisão. Negou alguma coisa? Por quê? Qual é o motivo? Agora vejam que interessante. Né? Se eu digo que existe um princípio da legalidade e o Estado ele tem que seguir exatamente o que diz a lei, assim que ele toma uma decisão e ele precisa sempre dar um motivo, esse motivo tem que sempre estar lastreado na lei. A administração pública não pode fazer nada porque quer, porque não gostou, porque acha. Tá? Tem que ter um motivo legal para isso. Tá? Agora, na prática, isso vai sempre acontecer? Não. Então, às vezes você vai lá, digamos, no posto de saúde e não tem o medicamento. Né? Fala, eu queria o medicamento X. Esse acabou. Poxa, por que acabou? Porque não chegou. Não é motivo. O motivo tem que ser legal. Olha, infelizmente, né? Aí você tem que esperar que o funcionário lá, o seu servidor público, fale para você. Olha, devido a um problema, né, na lei de diretrizes orçamentárias, que não complementou os fundos aqui destinados ao SUS, nós não podemos adquirir o medicamento, portanto, há falta, não sei o quê. E mesmo assim, ainda, né, o Estado tem que dar direito à saúde, não pode se furtar, etc. Para que serve isso? Né? Para que serve você saber disso, sendo que na prática o direito vai ser violado? Para você ter meios para recorrer. Tá? Então, eu vou usar esse último minuto da aula aqui para ensinar vocês a lidar com o servidor público. Tá? Não sei se tem algum servidor público aí, mas tem uma coisinha, pessoal, que vocês podem fazer que vai ajudar vocês na vida prática, não só na profissão. Servidor público, pessoal, ele tem medo, né? A única coisa que ele vai temer
É a única coisa que ele tem medo ali. Dado naquelas facilidades, né, que o servidor público tem na manutenção do emprego dele, em manter o emprego dele, da estabilidade, né, que ele não, em tese não pode ser dispensado sem justa causa, ele só tem um medo, né, que exista uma justa causa para ele ser dispensado, que você consegue incomodar ele. E essa palavra e esse negócio que ele tem medo, pessoal, se chama certidão. Tá? O que é isso? É um documento que certifica aquilo que foi dito, falado, prometido, descumprido, etc. Então você vai chegar sempre no órgão público e vai pedir lá alguma coisa que você precisa. Se você tem aquele direito, pessoal, o funcionário negar por qualquer motivo, né, você fala, olha, qual é o motivo dessa negativa? E fala, é por isso, isso e aquilo. Você fala, tá, você não está muito contente. Você tenta persuadir ele um pouco, tenta forçar ele a falar ou a fazer o que você quer, ele não faz. O que você vai falar? Você vai pedir uma certidão. Você fala, olha, você pode, por favor, então emitir uma certidão para mim? Muito bem. Aí ele tem uma opção, né? Ele pode mentir para você. Ele pode falar, não, mas aqui eu não faço certidão, não dou, não entrego, não tenho, não tem como, não tem impressora, não tem. Fala, não tem impressora, pode ser a mão, não tem problema. Não, mas não tem como entregar. Não consegui a certidão. Preciso fazer uma prova para mim mesmo, tá? Na maioria das vezes, quando você menciona pedir certidão, eles já dão um jeito de resolver o problema, porque sabe que, né? Porque enquanto fica no boca a boca, enquanto ele está falando para você que não dá e não forma nenhuma prova de nada da atuação dele, não tem motivação para ele fazer alguma coisa, né? Ele te falou que não e você simplesmente fala, ok, obrigado, então. Tá? Quando você pede a certidão, de duas uma. Né? Ou ele vai te dar uma certidão atestando que ele está errado, ou que ele está fazendo besteira, ou ele vai negar de te dar a certidão. Aí vai falar, não posso dar. Aí ele pode ou resolver teu problema para não ter encheção de saco, ou você vai para o próximo passo. Ah, professor, não me deu a certidão e não resolveu nada. O que eu faço? Você vai perguntar onde fica o protocolo. Tá? Onde fica o protocolo desse setor aqui? Ah, tô lá no CETRAN tentando resolver um problema. Falei que o funcionário não resolveu. Mentiu para mim, não quis, ou sei lá, achei que tá de corpo mole. Pedi a certidão, ele não me deu. O que você vai fazer? Vai protocolar um documento. Tá? Essa parte começa a ficar mais chata, mais trabalhosa, né? Você vai levar papel ao maço, né? Ou folha sulfite, vai escrever em 2 vias, né? Então, ou você vai em alguma lan house rapidinho, digita, imprime 2 vias, né? Ou você vai e faz à mão mesmo, as 2 iguais, e protocola. Né? Você fala, então eu vou fazer um protocolo aqui da reclamação desse pedido que eu fiz não foi atendido. Tá? Porque daí ele não vai estar só errado no motivo de não receber seu problema, como vai estar errado em não emitir a certidão. Por quê? Princípio da motivação. Eu tenho que me dar um motivo concreto, legal, para aquilo que não está sendo resolvido. Né? Então, assim, estou ensinando vocês a infernizar a vida do servidor público. Tá? Geralmente, quando você chega na parte do protocolo, estão resolvendo. Por quê? Porque você está fazendo prova contra o cara. Né? E se ele acumula esse tipo de reclamação contra a lei, pode ser que ele venha a ser aí exonerado do cargo, em último caso, perdeu o emprego. Né? E é isso que faz ele se mexer. Né? Então, o princípio da motivação é maravilhoso por isso, né? Porque dá aí a ferramenta para a gente conseguir extrair aí do Estado aquilo que ele deve fazer de direito. Tá? E, por último, o princípio do devido processo, pessoal, né, estipula que todo procedimento ou processo tem que seguir à risca as suas regras, né? Tem que seguir a legalidade estrita. Tá? Então, se dentro de um procedimento administrativo, né, que seja lá na Junta Comercial, na Receita Federal, sei lá, ou num processo judicial, as regras do jogo não forem seguidas, as regras legais não forem seguidas, tudo que for feito depois daquilo que está errado se torna inválido. Né? Então, eu dar um exemplo no processo penal lá. O juiz recebeu uma denúncia do Ministério Público e tinha que notificar o acusado de apresentar sua defesa. Em 5 dias, apresente as respostas ou a resposta à sua acusação. E ele esqueceu de fazer isso. Ele não
não chamou para apresentar a defesa. E o processo continuou. O juiz já foi lá, marcou a audiência, ouviram o réu, ouviram as testemunhas, chegou lá, né, sentenciou o processo. O primeiro advogado que pegou esse processo nem se ligou da resposta, vamos dizer, né, também nem viu. Tal. Saiu a sentença. Aí o réu foi condenado e ele ficou chateado. Aí ele procura um advogado, outro advogado. Fala, eu não vou continuar com esse, vou procurar outro. Aí esse advogado vai lá e acha essa falha. Opa, faltou uma defesa aqui, ó, lá no começo do processo. O que isso gera, pessoal? Uma nulidade. Vira nulo tudo que veio depois daquele ato falho lá, daquela falha que não seguiu o processo corretamente. Ou seja, vai ter que voltar atrás, vai anular tudo que foi feito até agora e voltar da onde parou, da onde estava o erro. Aí vai se repraticar todos os atos logo em seguida. Então, tudo tem que seguir o devido processo. Não seguiu, é nulo. Tá? Por que isso é interessante? Porque muitas coisas, nesse processo, você vê que está errado e que tem que ser anulado, muitas vezes gera a prescrição. Tá? Nesse caso do preso, por exemplo, às vezes, durante a demora do processo, como ele vai voltar, prescreve o direito do Estado de processar esse cara. Às vezes ele é culpado, mas por um erro no processo, né, acaba o prazo que o Estado tem para condenar ele e não consegue condenar. Tá? Ou às vezes prescreve o prazo do Estado cobrar um tributo, por exemplo. Né? E aí você não precisa pagar mais aquele tributo, porque houve um erro no procedimento lá de cobrança, né, na notificação do pagamento do tributo. Pode acontecer. Tá? Então, princípio do devido processo. Vejam como é fechado. Tá? Vejam, eu falei mais rápido aqui sobre esses princípios. A aula que vem a gente termina, então só tem mais 2 slides aqui de princípio de direito privado. Eu retomo aqui, só reforçando o princípio de direito público. E aí nós seguiremos aí nossa matéria com a introdução lá, a parte da Constituição no que diz respeito ao direito tributário. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Se não tiverem nenhuma dúvida, estão dispensados até sexta-feira. Valeu, professor. Bom descanso. Obrigado, Gabriel. Valeu. Boa semana. Ainda tenho uma aula, então vou descansar daqui a pouco só. Deixa eu ver o chat aqui, tá fechando.